onde nossas famílias serão edificadas. Amém? Agora sim, vamos ao que importa. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E deixa a sua Bíblia aberta aí comigo, porque a gente vai, ao longo dessa manhã, aos pouquinhos, avançar e aplicar em primeiro livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. E aí, meus irmãos, tem bastante visitante, eu preciso explicar algo para você. Esse texto, ele relata uma história que aconteceu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Então, nós estamos falando sobre uma história, sobre um povo, sobre uma sociedade que vivia em outro lugar há 3.000 anos atrás, mais ou menos. Isso significa que a gente precisa ter bastante cuidado para entender o contexto e para a gente aplicar isso para a nossa realidade. Então, nesses primeiros versos, que são versos que tem bastante coisa importante de contexto, antes de eu aplicar, eu vou lendo verso a verso, fazendo alguns comentários aqui sobre o contexto, e depois a gente aplica de forma mais leve, mais livre na sequência. Tá bom? Vamos ler juntos? Eu estou aqui na Nova Almeida Atualizada. Assim diz a palavra de Deus. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós os serviremos. Pausa. Quem eram os amonitas? Os amonitas faziam parte de um povo que era um povo historicamente inimigo do povo de Israel. Você que está um pouco mais familiarizado com as escrituras, eles eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Então eles não eram de uma linhagem direta de Abraão, mas eles eram de uma linhagem de Ló. E eles viviam, se você abrir lá o mapa do povo de Israel, eles viviam do lado direito do povo, não para o lado do mar, que era o lado onde os filisteus ficavam. Tem o mar, tem o rio Jordão, que cortava o povo de Israel, ali metade ficava para o lado esquerdo, metade para o direito. Você está vendo ao contrário aí, mas você entendeu. E para o lado direito do mapa, ficavam ali algumas tribos, e no extremo leste, então, ficavam os amonitas. Um povo inimigo, um povo historicamente inimigo do povo de Israel. O que significa inimigo? Não é inimigo igual você pode imaginar Brasil e Argentina na Copa do Mundo, igual você pode imaginar algum país ou outro que tem algum tipo de, sei lá, de bullying, de zoeira, de rivalidade, brigado. Não é sobre isso. São inimigos que entravam constantemente em conflito. E, por outro lado, quem é Jabes de Gileade? Não é tão comum, mesmo você, talvez um pouquinho mais familiarizado com as escrituras, não é tão comum. Jabes de Gileade era uma região que fazia parte de uma dessas tribos que ficavam ali para o lado leste do Jordão, e Jabes de Gileade, portanto, fazia parte do reino de Israel. Okay? Então, a gente está falando de uma porção ali do povo de Deus, que tinha aliança, que conhecia o Senhor, que buscava se relacionar com Deus, que tinha um compromisso com a lei, que tinha um compromisso de unidade com todo o povo de Israel, e essa parte do povo estava sendo ameaçada por um povo inimigo. Vamos continuar? Verso 2. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim eu trarei vergonha sobre todo o Israel. No verso anterior, você viu que o povo de Deus fez algo completamente incomum. Eles propuseram um acordo com o inimigo. Eles propuseram fazer uma aliança com o inimigo, que é ainda mais incomum. E aí, quando você puxa o histórico desse povo chamado Jabes de Gileade, lá em Juízes, no capítulo 21, quando todo o povo de Israel se reuniu numa guerra interna contra uma das tribos, que era a tribo de Benjamim, Jabes de Gileade foi a única região, o único povo, a única família que não se envolveu nessa guerra. Então eles já tinham, irmãos, um histórico de fugir da guerra.
Grave isso. Eles já tinham um histórico que, num contexto de unidade, num contexto de nação, num contexto, a palavra que o Shed usava, de solidariedade de povo, eles tinham esse conceito muito mais enraizado na sua cultura do que nós. A gente vive hoje o tempo do individualismo. Eles viviam um tempo da coletividade. E ali eles negaram entrar numa batalha juntamente com o restante do povo. Então, isso lá em Juízes 21. E agora, de novo, diante de uma batalha que estava prestes a acontecer, ao invés de se prepararem para defender aquilo que Deus tinha dado para eles, eles propuseram uma aliança com o inimigo. E aí, a gente vê que, como resposta, o inimigo ele pede algo em troca. E não é qualquer coisa. Quando a gente vê a proposta de Naás, que liderava os amonitas, ele diz: faço uma aliança com vocês, farei uma aliança com vocês, com uma condição: que seja vazado o olho direito de cada um de vocês, irmãos. Em outras palavras, ele queria garantir que aqueles homens não pudessem mais batalhar, não pudessem mais guerrear, não pudessem mais lutar. Porque o olho direito era o olho fundamental numa batalha, para que ele tivesse a noção da dimensão, para que ele pudesse acertar um alvo, para que ele pudesse identificar distâncias. Então, a partir do momento que ele faz essa proposta, ele está ali pedindo em troca que aquele povo não fosse mais um povo funcional no sentido da batalha, da guerra. E aí você pode imaginar o que ele faria depois. O que será que ele faria depois dos homens ficarem desfuncionais para batalhar? A gente pode imaginar que a intenção era, sim, invadir aquele povo. Porque, veja, hoje a gente vive numa sociedade em que a ética é profundamente influenciada pelos valores judaico-cristãos. Você pode ter certeza que entre os amonitas isso não era uma realidade. Por exemplo, eles sacrificavam crianças em sacrifício, em ofertas aos seus deuses, com D minúsculo. Então, é uma ideia de mundo completamente diferente do que Deus havia proposto para Israel, inclusive do que nós recebemos como herança nos dias de hoje. Então, a gente pode sim imaginar que havia ali intenções escusas por trás dessa proposta de Naás. E aqui eu quero te chamar a atenção que não estamos falando sobre um acordo apenas. O que eles queriam fazer era uma aliança. Então, uma parte do povo de Deus que tinha uma aliança de exclusividade com o Senhor, que tinha um compromisso de seguir unicamente ao Senhor, a Deus, que tinha um compromisso de aliança com o seu povo, de repente está considerando fazer uma aliança com o inimigo, porque eles estavam com medo de entrar numa batalha. Avançando, verso 3. Então, os cidadãos de Jabes lhes disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Lembra que quando todo Israel entrou em guerra, Jabes não foi. E agora eles se veem numa condição em que eles estão mandando mensageiros para todo Israel, pedindo ajuda, pedindo apoio para que alguém os socorresse daquele povo, daquela ameaça externa. Continuando, verso 4. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo, então todo o povo chorou em alta voz. E eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: o que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Se você conhece, de novo, você que é o público que está aqui, que conhece um pouco mais da Bíblia, você já tem talvez uma imagem formada sobre Saul. A gente conhece o fim da história. Saul foi um homem que, 2 capítulos adiante, desobedeceu a Deus, e foi uma desobediência muito específica, muito resoluta. Ele desobedece a Deus pela falta de confiança no tempo em que o Senhor ia agir, pela falta de confiança no poder de Deus. Ele desobedece tomando uma posição que não era dele. Foi um desastre que aconteceu ali adiante, depois você pode ler o capítulo 13.
Mas a gente sabe o final da história. Mas até aqui, Saul, ele era para o povo o rei ungido para governar a nação de Israel, o primeiro rei de Israel. Se você volta um capítulo, ele tinha acabado de ser ungido por Samuel. Então, nesse momento, esquecendo que a gente já sabe o final da história, mas olhando para esse momento, quem era Saul? Um homem ungido por Deus. Portanto, um homem que era usado em momentos específicos pelo Espírito Santo. Um homem escolhido pelo Senhor para governar uma nação. E esse homem, então, ele volta, ele se encontra com as pessoas que trouxeram aquelas notícias. Quando a gente pula para o fim da história de Saul e vê a forma tremenda como ele é usado nesse texto aqui, a gente vê uma manifestação muito clara da graça de Deus. Até Saul, irmãos, foi usado por Deus como instrumento de libertação sobre o seu povo. Mas sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá bom? Mas aqui, só localizando, então, Saul, nesse contexto, um homem ungido por Deus, um homem escolhido pelo Senhor para liderar o povo aqui, ele ainda não havia sido rejeitado pelo Senhor. Continuando, e daqui a gente vai até o final, do 6 ao 11. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Ele pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e enviou sobre todo o território de Israel, por meio de mensageiros, que dissessem: assim fará com os bois de todos aqueles que não seguirem Saul e Samuel, que era o profeta daqueles dias. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Aquele povo que tinha ótimas razões para falar: tá vendo? Quando a gente precisou, vocês não vieram, agora vocês vão ver. Irmãos, Saul foi poucas ideias aqui. Ele mandou o recado: todo mundo tem que se engajar nessa batalha, nós somos um povo só. Independente do que aconteceu, nós vamos lutar em unidade. E aí o povo começa então a se mobilizar. Verso 8, e Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram e anunciaram isso aos homens de Jabes, e estes se alegraram. E então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vocês, e poderão fazer conosco o que bem quiserem. E aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. E os sobreviventes se espalharam, e não ficaram 2 deles juntos. Vitória sobre o povo de Deus. Feche seus olhos. Clame agora para que o Senhor fale de forma personalizada ao seu coração, para que a gente não foque no outro agora, mas para que a palavra de Deus nos encontre, nos alimente nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, eis aqui nesse ambiente, nesse lugar, o teu Espírito. Nós entregamos o governo de tudo que vai ser ministrado nessa manhã ao Senhor. Fala conosco para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 3 lições que nós aprendemos sobre como lutar, ou como lidar com as lutas das nossas vidas com esse texto. Então, 3 lições sobre como lidar com as batalhas, as lutas, as guerras que acontecem nas nossas vidas através desse texto, que você já entendeu um pouquinho mais o contexto. Em primeiro lugar, não faça acordo com aquilo que quer te destruir. Não faça acordo, não aceite acordo, não proponha acordo com aquilo que quer te levar à destruição. E aqui eu quero aplicar de algumas formas diferentes para ficar bastante claro. Em primeiro lugar, muitas vezes negociamos com pecados.
com os inimigos internos, com aquilo que está dentro de nós. É muito fácil botar a culpa em alguém, é muito fácil olhar para fora, colocar a culpa nas circunstâncias, mas a primeira batalha que nós precisamos lutar, a primeira batalha que nós precisamos nos posicionar é uma luta interna. Não podemos negociar com pecados. E aqui, como igreja, nesse período, a gente está passando pela série dos 7 pecados capitais. Você não vai encontrar esse conceito diretamente nas Escrituras, ele vem da teologia, mas ele nos ajuda a entender esse efeito do pecado nas nossas vidas, o quanto ele vem de dentro de nós, o quanto independem das circunstâncias, daquilo que está do lado de fora. Então, como a gente tem ouvido aqui, o conceito como um todo foi elaborado por um monge que se afastou para viver isolado da sociedade, mas o problema é que quando ele se isolou da sociedade, ele percebeu que ele não conseguia se isolar dele mesmo. Tinha algo de errado dentro dele. E eu preciso te dizer, tem algo muito errado dentro de você e dentro de mim. Isso se chama pecado. O apóstolo Paulo vai traduzir isso num dilema que eu e você vivemos também. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu tento evitar, eu não consigo também. Tem uma natureza dentro de nós que é capaz de nos levar repetidamente a erros diferentes. E aqui nós aprendemos que, por mais que isso seja uma realidade, não podemos nos render a essa natureza. Não podemos nos render a essa realidade. E também a gente já vai falar sobre o remédio, mas primeiro focando no que pode buscar essa destruição do seu coração. A gente fala primeiro sobre os pecados. A palavra de Deus lista aquilo que se chama das obras da carne. A gente conhece bem, lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ali nós temos aquilo que é gerado como uma consequência da vida do Espírito em nós, mas um pouquinho antes a gente vê quais são essas obras da carne. Se é da carne, é aquilo que faz parte também da nossa natureza, da nossa realidade, aquilo que está dentro de nós. E como exemplos, ali nessa lista também do apóstolo Paulo, bem diferente da lista lá, sistematizado dos 7 pecados, mas aqui ele está falando sobre algumas coisas que fazem parte dessas obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, e fala lá sobre várias outras coisas. Não podemos negociar com nada disso nas nossas vidas, não podemos negociar com o pecado nas nossas vidas, quando entendemos que a nossa luta é, em primeiro lugar, interna. É necessário confiar na graça de Deus, mas é urgente nos posicionarmos como quem está numa batalha. Confiamos na graça de Deus. Sabemos que a vitória, em última instância, vem de Cristo, ela vem de Jesus. Mas nós precisamos nos posicionar como quem está em guerra. Então não negocie com os pecados, não negocie com o inimigo. As propostas externas. Nós vemos que o inimigo tentou negociar até com Jesus. Logo após o batismo de Jesus, o inimigo faz propostas. Satanás aparece no período de jejum e de oração de Jesus, que marcam o início do seu ministério. Depois daquilo ele sai e aí sim começa a pregar diante do povo, a ensinar coisas preciosas, a mostrar ou a ser um instrumento de Deus para que os sinais e as maravilhas acontecessem. Mas, enquanto ele estava se preparando, nos 40 dias de jejum e oração, a palavra nos mostra que o inimigo aparece e faz propostas para Jesus. E Jesus não negocia com o inimigo, assim como nós também não podemos negociar com o inimigo, olhando para o inimigo que está do lado de fora. Propostas que parecem boas, mas que vêm com pecados infiltrados. Propostas que parecem boas, mas que nós só aceitamos ouvi-las por falta de confiança em Deus. É exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. E podemos dizer que é exatamente isso que acontece desde Adão e Eva. A serpente faz uma proposta que, em troca de
Primeiro ela não fala o que está em troca, primeiro ela fala o que ela pode ganhar. Ela diz, olha só aquela árvore, olha só que coisa boa aos olhos, agradável ao seu interior, olha só que coisa que parece ser muito palatável, que parece ser gostosa, olha só para aquilo, mas aquilo era exatamente o que Deus já tinha sinalizado que era para ela não fazer. Então houve ali uma negociação, houve ali uma proposta, houve ali a apresentação de algo que parecia bom, mas que no final do dia vinha com um pecado infiltrado. E aqui, irmãos, sobre pecado, embora a gente tenha dado exemplos de listas, na essência de todo o pecado está a desobediência ao Senhor, a revolta contra o Senhor, no sentido de que quando nós pecamos, nós estamos dizendo, Deus, o teu caminho não é suficiente para mim. Ou Deus, eu não confio no Senhor o suficiente para te obedecer. Então, por trás de cada um deles, existe uma desconfiança de quem Deus é. Assim como Eva desconfiou da ordem de Deus. Será que realmente a ordem de Deus é o melhor para mim? Será que realmente é o melhor para mim que eu não coma aquela árvore? Assim como ela desconfiou, é isso que está por trás dos pecados nas nossas vidas. Mas muitas vezes eles vêm envelopados nessas propostas. E se de fato nós confiamos em Deus, se a gente confia que o Senhor tem o melhor para nós, não há espaço para negociações com o inimigo. Se houvesse plena confiança, olhando para o recorte dessa história de Adão e Eva, se houvesse plena confiança de que a ordem de Deus, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, não haveria margem para ela sequer conversar com a serpente. Não haveria margem para ela duvidar, será que o que Deus direcionou é o melhor? Mas, irmãos, quantas vezes nós caímos nesse mesmo engano? Será que vale a pena obedecer nessa área da minha vida? Será que vale a pena pagar um preço para obedecer e talvez postergar algum benefício que eu poderia receber se eu pegasse um atalho? Será? Então, se de fato confiamos em Deus, não há margem para negociação com o inimigo. Mas não se engane, aqui a gente falou sobre o que a pessoa pode receber de prazer, o que a pessoa pode receber de momentâneo a partir de um acordo, mas não se engane, o inimigo sempre pede algo em troca. E o custo é alto, vamos lá no verso 2. Eu farei aliança com vocês, eu aceito a proposta. Eu farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. E, invariavelmente, essa troca nas negociações propostas pelo inimigo envolve entregarmos algo que Deus nos deu. Para o povo de Jabes Gileade, em troca de uma falsa sensação de segurança, deveriam entregar a sua capacidade de guerrear e deveriam entregar a sua aliança exclusiva com Deus. Então vem uma notícia que parece boa, uma falsa sensação de segurança. A gente sabe que era falsa, eles não tinham concluído isso ainda. Mas em troca, você precisa me dar algo que é de Deus e que Ele entregou sobre a sua vida. E aí, aplicando um pouquinho para mais perto de nós, quantas pessoas ficam com amor ao dinheiro em troca das suas famílias? Quantas pessoas aceitam uma negociação e ficam com o prazer momentâneo da imoralidade sexual em troca do seu casamento, da sua pureza? Quantas pessoas ficam com a mentira em troca da unidade do corpo de Cristo? Quantas pessoas ficam com o orgulho em troca do ministério que Deus lhe confiou? Então, as propostas, elas vêm, por um lado, oferecendo uma facilidade. Fica com o seu orgulho. Pode ficar com a mentira. Pode ficar escondidinho com a imoralidade sexual. Pode fazer do dinheiro o seu senhor. Pode colocar a sua identidade lá no seu trabalho, naquilo que você faz.
Você pode fazer tudo isso, mas vem um contrapeso, irmãos. Não se engane. Existe um custo e o custo é muito alto. Aqui a proposta do inimigo era para destruir eles, para acabar com a capacidade deles lutarem e para afastá-los da unidade e da aliança com o povo de Israel. E ele continua agindo da mesma forma até os dias de hoje. Então, em primeiro lugar, não faça acordo com aquilo que pode te destruir. Em segundo lugar, vamos ler juntos o verso 6. Quando Saul, de novo, até aquele momento, um homem cheio do Espírito, um homem ungido por Deus para batalhar. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. O Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Furioso contra o pecado, furioso contra aquilo que estava errado, furioso porque ele entendeu que por trás daquela proposta tinha algo que custava uma bênção que o Senhor havia entregue sobre aquele povo. Furioso não contra uma pessoa, mas furioso com a situação. Não confunda apatia, indiferença, covardia com o equilíbrio que vem do Espírito, irmãos. A palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, mas Deus não nos deu espírito de medo, vou citar aqui a NVI, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é o equilíbrio que nos leva à mansidão quando necessário, mas ele é o equilíbrio que nos leva a enfrentarmos o pecado com energia, com convicção, com força quando necessário. Então, o equilíbrio que vem do Espírito, ele não nos leva a um lugar de apatia, de frieza, de indiferença. Não! Onde há amor, não pode haver indiferença. Se há amor, se há zelo, se há cuidado, se nos importamos, então nós precisamos sentir esse tipo de situação. Você precisa identificar isso na sua vida, na sua família e diante de Deus. Diante de Deus, se permitir ficar furioso. Se permitir ficar indignado com aquilo que está acontecendo, não contra pessoas, mas colocando isso diante de Deus. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, a minha família tem jeito, eu creio nisso. Senhor, o meu casamento tem jeito. Senhor, eu não aceito essa situação porque eu sei que isso veio de Ti. Então eu me posiciono como alguém que se importa e como alguém que está lutando por aquilo que o Senhor me deu. Então, quando nós somos tomados por essa consciência, e aqui eu quero que você aplique em especial sobre o seu coração, sobre a sua família, quando você é tomado por essa consciência de que está numa guerra, em especial você que começa a identificar que talvez você está perdendo batalhas, seja contra o pecado ou seja contra esses inimigos externos, eu creio nessa manhã que o Deus da paz, Ele quer te deixar pelo menos um pouquinho furioso. E eu estava aqui na pregação do pastor Jefferson sobre a ira, eu entendi tudo que ele falou e não tem nada de diferente aqui do que ele falou sobre a ira como pecado, aquilo que nos leva a nos precipitar, a nos levantar contra alguém, tudo isso a gente está junto, estamos na mesma página. Mas aqui a gente vê o Senhor levantando o seu povo, ou o Senhor esperando do seu povo, daqueles que são cheios do Espírito, esperando atitudes firmes contra o pecado e contra as propostas do inimigo. Quem está comigo, diz um amém. Então, para um homem e uma mulher de Deus, por vezes a única opção, então, irmãos, é a guerra. Às vezes fugir da guerra não significa maturidade espiritual. Às vezes fugir do conflito não significa equilíbrio, senão fraqueza ou indiferença. Lute por aquilo que Deus te deu.
Lute contra o pecado. Posicione-se. E aqui eu não quero pregar uma mensagem legalista de forma nenhuma. Eu creio que o final dessa mensagem vai deixar isso bem claro. Mas lá em Mateus 26, 41, a palavra nos leva a uma consciência de que essa luta é de joelhos diante de Deus, quebrantados, todos nós, irmãos, todos nós. Não tem espaço aqui para alguém achar que essa mensagem não é para você. Ela é para nós. E quando a gente toma consciência disso, isso nos leva a um lugar de humildade. E aí sim, lendo o texto lá de Mateus 26, 41, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, que o Senhor nos encha de temor nessa manhã, para que haja diligência, haja cuidado, haja temor, haja uma santa inclinação para que o Senhor nos purifique, para que haja arrependimento de pecados, para que haja quebrantamento. Isso nasce de um posicionamento nosso, mas muito antes nasce da obra de Cristo lá na cruz. Vem da graça de Deus. Então lute, mas não esqueça que você depende da graça de Deus. Lute, mas não imagine que a vitória nessa batalha depende de você, senão eu e você a gente já estava perdido. E lute contra as propostas do inimigo, as propostas externas, seja radical em fugir da aparência do mal, como diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses 5:22, e seja radical em fugir das tentações. Da aparência do mal é o que diz o texto, a forma do mal. Cara, aquilo que você pode estar vendo a sombra, mas você viu o formato e viu que está estranho, fuja. É a melhor coisa que a gente tem a fazer e é o que a palavra de Deus nos direciona. E agora sim, irmãos, em último lugar. Então, em segundo lugar, só recapitulando, não renuncie à sua capacidade de lutar pelas coisas certas. Aquele povo já tinha desistido de lutar. Inclusive, a aliança que eles iam fazer garantia que eles nunca mais iam poder lutar. Mas não podemos renunciar à nossa capacidade de lutar pelas coisas certas. Em terceiro lugar e último lugar. Agora eu quero que você olhe para essa história numa outra perspectiva, irmãos. Eu creio que, embora Jesus ele vem se revelar com esse nome e vem se revelar plenamente no Novo Testamento, eu creio que em todas as Escrituras nós encontramos Evangelho, nós encontramos Cristo, nós encontramos a graça de Deus. E vamos encontrar a graça de Deus, vamos encontrar o Evangelho, vamos encontrar o Senhor Jesus, vamos nos encontrar olhando um pouquinho para esse texto de novo. Quem será que é Jabes de Gileade? Um povo cercado pelo inimigo, sem a menor condição de vencer aquela batalha. Um povo cercado pelo inimigo, tendo a garantia, sabendo que sozinhos eles não conseguiriam vencer aquela batalha. Meus irmãos, somos nós. Somos eu e você. Somos eu e você diante do pecado. Sozinhos não temos condições de vencer. Somos eu e você quando nós olhamos para as nossas vidas e quando a gente está tentando conduzir as coisas do nosso jeito e a gente percebe, cara, eu não dou conta. Somos eu e você quando nós tentamos pelas nossas forças nos aproximar de Deus. Quando nós tentamos pelo nosso mérito conquistar as coisas sozinhos no reino de Deus e a gente percebe que sozinho não dá. Esses somos nós, esperando os 7 dias acabarem. Esses somos nós, esperando o tempo das nossas vidas findar. Esses somos nós sem Cristo, sem esperança, sabendo que uma hora a conta vai chegar. Irmãos, essas questões existenciais, seja você cristão ou não, eu sei que elas fazem parte do seu dia a dia. A realidade está imposta diante de nós.
Quem pode nos salvar? Quem pode nos levar a vencer os gigantes dentro de nós que nós não conseguimos sozinhos? Então nós somos Jabes de Gileade sem Jesus. Jabes literalmente significa um lugar deserto. Somos eu e você sem Cristo, num lugar deserto, sem esperança, aguardando a iminência do fim, apenas esperando pelos dias contarem. E aí a gente pode encher as nossas vidas de boas distrações, a gente pode encher as nossas vidas de bons momentos, mas sem Cristo, a gente está só esperando os 7 dias acabarem e a derrota chegar. Por outro lado, meus irmãos, quem é aquele que, cheio do Espírito Santo, vence o inimigo de forma milagrosa e traz a salvação para nós? Você, de novo, que conhece um pouquinho das Escrituras, sabe que definitivamente não é Saul essa pessoa. Ele foi usado por Deus nesse texto, de novo, como Deus selando que aqui estava presente a graça, não havia mérito. De novo, 2 capítulos depois, Saul traiu o Senhor, traiu o povo. Então, o mérito aqui não vem dele, o mérito vem do Espírito Santo que estava dentro dele. E esse Espírito Santo nos leva a entender que nas nossas vidas nós não precisamos esperar por um Saul, nas nossas vidas nós não precisamos esperar por um Moisés, nas nossas vidas nós não precisamos esperar pelo melhor coach do momento, nas nossas vidas nós não precisamos esperar por uma nova ideologia, porque nós esperamos por Cristo Jesus, aquele que veio já nos salvar. E que um dia virá, em definitivo, nos salvar, que colocará, em definitivo, o inimigo para cumprir a pena que lhe deve, que lhe é merecida, e que um dia, diante dele, estaremos na glória com o Senhor. Mas olhando para a nossa vida agora, Jesus, ele traz uma promessa que não é só lá para o futuro, ele traz uma promessa que é para agora. Jesus é aquele que vem nos resgatar e vem então trazer sentido para as nossas vidas. Ele vem nos resgatar e ele vem tirar o peso que a realidade que está imposta sobre nós, de que sozinhos nós não conseguimos. Jesus, ele vem para tirar esse peso de nós. Jesus como o Salvador, como o libertador perfeito, como aquele cheio do Espírito Santo que de forma milagrosa venceu a morte. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte para que os nossos pecados, aquilo que nos aprisionava, tivessem a sua pena cumprida diante de Deus. Em Cristo, o cumprimento perfeito da justiça do Senhor, da ira de Deus contra o pecado, mas há em Cristo também a manifestação perfeita da graça de Deus e do amor do Senhor. E tudo isso não é só uma ideia, não é só um discurso, não é só uma pregação, tudo isso se torna absolutamente real quando você fecha os seus olhos e quando você reconhece diante de Cristo que você é pecador, que você é Jabes de Gileade, que você sozinho não vai dar conta. E quando você clama, Senhor, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Ti. Senhor, vem e governa a minha vida. Senhor, vem e governa a minha história. Seja esse você nessa manhã, diante da realidade do pecado pela primeira vez, ou seja você que já se encontrou com Cristo, mas que entende que ainda há lutas, há batalhas que precisam ser vencidas, há guerras que precisam ser lutadas contra o pecado na sua vida, contra as propostas das conveniências do inimigo. Há um reposicionamento necessário para todos nós, seja na primeira ou no segundo grupo, para todos nós a salvação está em Cristo Jesus. Pode ficar em pé.